Hoje você vai aprender sobre as 6 coisas que você precisa saber antes de começar no Cloud Code. Quando eu comecei no Cloud Code, eu não tinha ideia do que fazer e naturalmente eu travei. Quando eu comecei no Cloud Code, tem um negócio chamado do seu projeto, né? E o projeto vive dentro de uma pasta no seu PC, em termos bem básicos aqui, né, pra gente poder atingir essa parte fundamental antes de aprofundar. E eu não tinha muita ideia, então eu peguei uma pasta e sempre usava aquela pasta jogando tudo naquela pasta. Tudo que eu fazia eu botava dentro dessa pasta. E essa pasta virou uma bagunça. Então, o que é o seu projeto? O seu projeto é a pasta que você vai destinar para um projeto específico. Então vamos supor aqui, eu quero fazer um app de contar as minhas calorias. Vai ter uma pasta que vai ser o seu projeto. Vamos botar como se eu criasse no Windows ali uma pasta, dizendo ali que o nome do meu projeto será Calorie Tracker. Tá? Vai ter uma pasta no meu Windows chamada Calorie Tracker e é ali que vai morar todas as coisas do meu projeto. Depois vocês vão aprender que dentro de um projeto no Cloud Code tem várias coisas importantes, tá? Então vai estar sempre ali, de uma forma bem direta. Um projeto, uma pasta. O Cloud Code trabalha dentro dessa pasta, tá? Vamos lá. Então uma pasta é igual ao projeto. Depois, quando a gente avançar, né, a gente pode entender também que essa pasta pode virar um repositório no GitHub. Mas isso a gente não precisa saber agora. No começo, você precisa saber para cada projeto você quer uma pasta. Então, para o meu aplicativo de Calorie Tracking, eu quero uma pasta. Para o meu website institucional, eu quero outra pasta. Para um jogo que eu estou fazendo, Vibe Codado, eu quero outra pasta. Então, né, cada objetivo na sua pasta, cada projeto com a sua pasta. Essa pasta vai ter um lugar onde você abre. A gente vai aprender que tem 3 lugares principais que você pode usar o Cloud Code, tá? Então, vamos dizer assim, tá muito famoso hoje em dia AI Operating System, AIOS. Tá? O sistema operante de IA. Você pode decidir fazer ele em várias pastas com frentes diferentes, né? E ter repositórios diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter aqui a pasta principal, que tem a parte principal do meu sistema operante. Eu posso ter pastas por categoria. Vamos dizer assim, eu trabalho em 2 lugares diferentes, então eu vou ter uma pasta de um lugar e uma pasta de outro, entendeu? Que vai estar dentro do meu sistema operante IA. Isso a gente vai aprender depois, tá bom? E a gente vai entender também no futuro que essa coisa de ter uma pasta para tudo, ou jogar tudo dentro de um lugar só, é ruim, porque a gente trabalha com contexto, né? Então pense que o agente está tentando escavar, né, um monte de documento que tem documento de todo o assunto. Tu tá gastando token à toa e tá deixando ele confuso, tá bom? Então a pasta do projeto é a mesma só daquele trabalho, é um contexto limpo. Agora, onde que o Cloud roda? Ele pode rodar em 3 frentes principais. Ele pode rodar em até mais, mas em 3 principais que eu vou mostrar aqui para vocês. No terminal, diretamente no seu terminal, diretamente no que a gente chama de IDE, é um sistema integrado para a gente usar. E o app do Cloud Code. Tá? Você pode usar no web também, mas essas são as 3 principais, tá bom? Esses são os que eu uso de verdade. Então não existe a porta certa, né? Não existe o lugar certo para te usar. É o que encaixa no seu dia a dia, é o que você está mais acostumado. Eu me acostumei a usar o terminal, mas muita gente usa uma IDE, que é o Anti-Gravity e o VS Code. Então começa pelo que seja mais fácil para você. Esse aqui vai ser o aplicativo do Cloud, aqui você vai ter Chat, Cowork, Code. A gente está se referenciando aqui a mais o Cloud Code nessa parte, tá? Então você vai querer vir aqui pro Cloud Code. Aqui você consegue tocar, tá? Se eu mandar um oi aqui, ele vai responder. Nessa pasta não tem nada, tá? É uma pasta branca. O que a gente pode fazer também, né, é vir aqui no terminal. Como é que funciona aqui? No terminal, você vai precisar dar um comando simples. Esse é o comando que eu vou ensinar vocês aqui, tá? É o comando fácil. É um comando chamado CD. O que significa CD? Change Directory. É mudar o diretório. Vai dar CD de um jeito fácil. Que eu vou ensinar pra vocês aqui, eu vou compartilhar a tela do meu PC inteiro pra vocês poderem ver. Estão vendo aqui? Então você vai vir aqui em um dos seus folders e tem 2 opções. Vamos dizer assim que eu quero entrar nesse Chico Agent. Você pode vir aqui em cima e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aqui é o que a gente chama de path. É o caminho da pasta, tá bom? Então, é como o computador sabe onde que tá a pasta. Quando tu tá dentro da pasta, tu só precisa escrever Cloud, tá? Escreveu Cloud e opa, abriu aqui o Cloud Code, tá bom? Vamos mostrar do outro jeito? Do outro jeito como é que funciona? Vai vir aqui CD de novo, aí eu vou dar um CD aqui pra voltar pra onde eu tava, só pra eu sair da pasta principal ali. Ali, ó. Você vai dar um CD aqui, e aí você pode simplesmente também arrastar, ó, tá vendo? Paste Path to File, colhe o caminho para o arquivo, olha lá. Arrastou, aparece aqui, tá? E agora deixa eu te mostrar mais um negócio interessante. Em vez de tu fazer 2 comandos, tu pode adicionar esse comando aqui, ó. Esses 2 ícones, espaço, Cloud. Já vai tudo de uma vez e eu abro o Cloud dentro dessa pasta. É assim que a gente
acessa o Cloud Code no terminal, desse jeito. Então esse aqui é o terminal, é a tela preta, mas não se assustem com isso. Vamos voltar aqui só pro terminal, porque na verdade é como se você estivesse falando até com o chat GPT aqui dentro, com o Cloud, com o chat, sabe? É bem simples, se eu mandar aqui, oi, do que me dê um contexto sobre o que é esse projeto, tá? Ele vai me dar um contexto do projeto, ele vai vasculhar minha pasta lá, buscar todos os arquivos e me dar um contexto do projeto. Aí ele já respondeu, vou ler os arquivos chave do projeto e te dar um contexto preciso. Então não fiquem com medo do terminal, porque quando tu escreve Cloud, né, a IA tá rodando lá dentro, você não precisa... Vamos lá, pessoal, esse aqui é o Cloud Code, né, no aplicativo, como mostrei pra vocês, você só tem que vir aqui na aba Code, né? Vai ser bem simples, eu já mostrei pra vocês ali como é que troca a pastinha aqui, dá pra acessar a pasta do seu projeto e funciona aqui dentro. Agora vamos pra última, que é o Anti-Gravity, né, que eu uso aqui. É uma ideia, tá? Tem o Windsurf, tem o VS Code, esse aqui é o Anti-Gravity, que vocês não estão vendo ainda, mas vocês vão ver agora, Anti-Gravity pra vocês. Então, o que é o Anti-Gravity? Ele é uma IDE. O que muda, João, de uma IDE pro terminal e tal? Se eu ver aqui, eu tô dentro do mesmo projeto, que é o Chico Agent, né, que é o meu agente secretário, e aqui eu consigo ver todos os arquivos, e eu consigo editar esses arquivos também, entendeu? Então agora, além de eu ter o agente trabalhando só no terminal, e eu não tendo a visibilidade das coisas, eu posso ter o agente trabalhando numa IDE, que eu consigo ver onde que ele está mexendo, e além de ver o que ele está fazendo, né, e conhecer um pouco mais os arquivos do seu projeto, você também pode editar manualmente. Aqui, por exemplo, o meu CloudMD. Então ele dá algumas instruções, mas eu poderia vir aqui e editar, falar assim, sempre use o modelo mais capaz, tá? Aqui é um jogo de regras do nesse arquivo aqui para ele saber o que fazer na sessão. Eu vou explicar o que é o CloudMD daqui a pouco. Mas aqui eu consigo ter essa visibilidade, tá? Editar os arquivos manualmente e eu consigo ver o que o agente faz. Agora, João, como é que eu uso o Cloud Code aqui dentro? Tem algumas maneiras. Eu vou fechar aqui o Cloud Code, tá? Vocês precisam vir aqui em extensões e precisa ativar essa extensão aqui, ó, Cloud Code for VS Code. Vocês vêm aqui e instalam. Quando instalar ela, o que vai acontecer? Quando você abrir os seus arquivos, aqui, abrir os seus arquivos e tal, vai aparecer, deixa eu fechar isso aqui, vai aparecer esse ícone aqui, ó, Cloud Code, abra no terminal. Aí aqui apareceu o Cloud Code no terminal. Ele vai iniciar automaticamente e aqui tá ele. Eu gosto de rodar ele aqui embaixo, mas vocês podem colocar em qualquer lugar. E agora você tá com o Cloud Code rodando dentro da sua IDE. Essa parte eu acho que ficou clara também. Vamos lá. Próxima parte, pessoal. O bendito CloudMD. O que é o CloudMD? É um arquivo dentro do seu projeto. Como é que funciona o CloudMD, tá? Dentro do seu projeto, esse arquivo vai ditar as convenções, os comandos, as regras daquele projeto. Então, sempre quando você entra no projeto, antes do agente te dar a resposta, ele vai ler esse arquivo. Pra quê, João? Pra que ele vai ler esse arquivo? Pra fazer com que ele entenda todas as coisas do projeto. Para você, quando abre o projeto, não precisar falar para ele, esse é um projeto do meu agente secretário que usa essas configurações, usa esse stack e usa, né, essa arquitetura. Ele já vai entrar lá e já vai saber, porque ele sempre lê esse arquivo antes de entrar, né, no projeto, antes de dar uma resposta. Então, tu escreve uma vez e ele sempre lembra. Sem ele, o Cloud começa do zero, todo dia. O conceito, ele é um gênio com amnésia. Se você não tem esse CloudMD dentro do seu projeto, é uma ferramenta super poderosa que não lembra nada. Pensa que é uma ferramenta muito inteligente que não sabe nada sobre você e você tem que recontar ou sobre você ou sobre o seu projeto toda vez que você entra nela. Então, com o Cloud.md, a gente consegue fazer com que ele tenha esse contexto. Então, sempre que der, aqui ó, algum tipo de regra que você pode colocar, sempre que der, use um subagente para economizar token, né? Não quer dizer que realmente economiza, tá? É só um exemplo aqui. Mas muito importante que eu uso é mexer com a API, ler a documentação antes, né? Não assuma. Então, antes de ele tentar buscar uma API lá, ele vai ler a documentação dessa API para que ele não assuma endpoints, não tenha problema no futuro. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer, tá? Para usar esse CloudMD. Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem criar um CloudMD toda vez que entrarem no projeto. E daí tem uma hierarquia. Essa hierarquia a gente precisa explicar. Essa hierarquia tem hierarquia global e hierarquia de projeto. Dentro do Cloud, a gente tem essa hierarquia global e hierarquia do projeto, tá? O que isso significa? Quando a gente tem uma hierarquia global, essas regras, tá, e normas vão ser aplicadas para todos os seus projetos. Então vamos supor que eu abro o meu site
eu abro o meu agente secretário e eu abro um aplicativo que eu estou construindo. O que vai acontecer? Essas regras vão ser aplicadas para todos esses projetos, porque é uma regra global, é um CloudMD global. Agora, eu quero que essas regras só sejam aplicadas para o projeto do meu agente secretário. Então, eu vou ter que ter um CloudMD dentro do meu projeto. Esse é o CloudMD dentro do projeto, que vai dar o contexto e as regras e normas dentro do seu projeto. Então, eu tenho os dois, por exemplo, as regras que são mais globais, que eu quero para tudo, eu jogo dentro do global, e as regras que são específicas do projeto, eu jogo dentro do CloudMD do projeto. Vamos lá? Vamos mostrar como é que funciona? Então, aqui, eu vou para nossa IDE, tá? Aqui na nossa IDE, a gente vai ver aqui que eu tenho esse arquivo chamado cloud.md, aqui mesmo, cloud.md. E tem aqui as convenções, né? Tudo que eu escrevi aqui dentro dele, né? Eu queria, na verdade, o meu agente criou para mim esse CloudMD. Ele não tá perfeito, tá? Que eu não trabalhei muito no CloudMD, esse é um projeto mais novo. Tá aqui meu CloudMD, né? É importante que eu tenha ele, pelo menos. Mas se eu não tenho um CloudMD, sabe o que acontece? Eu posso pedir pro Cloud Code me ajudar a criar um. Então o que eu faço? Eu dou um /init. /init. Tá vendo aqui? /init. Olha lá. Demos um /init aqui dentro, aí ele vai pensar um pouquinho, ele vai analisar toda a code base, né, que é os códigos para poder criar isso aqui. Tu pode ver que eu já tenho aqui, tá? Eu tenho outros arquivos também, vai falar da arquitetura e tal. Então voltando aqui, pessoal, ele pensou por 4 minutos, tá? Que eu tô usando aqui o modelo OP no Effort. Então ele pensou aqui por um tempo considerável para escrever e escreveu aqui meu CloudMD. Esse CloudMD, na verdade, né, a gente já tinha, então ele só alterou algumas coisas. Então vocês rodando esse comando /init, vocês teriam um output parecido como esse. Ele analisaria toda a sua database, tá? Todo o seu code base, na verdade, todo o seu código, todo o seu arquivo, todo o seu projeto, né? Falando em termos mais simples, ele analisaria todo o seu projeto e criaria aqui um cloud.md, um set de regras e normas para o seu projeto, tá bom? Num vídeo futuro eu ensino como a gente pode criar isso aqui mais personalizado e mais otimizado pra gente, tá? Mas por enquanto esse /init vai ser o suficiente para vocês. Agora, voltando aqui para o nosso deck de apresentação, a memória está configurada. Vamos lá, vamos entrar em uma coisa que provavelmente vocês têm muita dúvida, no modelo mais esforço. A gente tem 4 modelos. A gente tem o Haiku, o Sonnet, o Opus e o Fable. O Fable, pessoal, vou contar uma historinha para vocês, né? Vou contar uma historinha aqui. O Fable, o que acontece? É o modelo mais forte deles. Saiu, né, uma notícia uns meses atrás, acho que foi em fevereiro, março ali, falando que eles tinham criado o modelo mais forte que tem, o Mythos, tá? E esse Mythos ele não poderia liberar para o público porque é um modelo muito perigoso. Ele acharia falhas de cibersegurança em questões de minutos. Então ele não poderia ser liberado para o público. Então eles fizeram um negócio chamado Projeto Glasswing. O que é esse Projeto Glasswing? É um projeto dizendo que eles só vão liberar esse Mythos para empresas específicas, tá? Para aquelas empresas ali que você conhece, Apple, Microsoft, Google, entre aspas, né? Para os big dogs, vamos falar assim. Então, né, eles vêm trabalhando, né, em criar um Opus mais forte e tal. E eu acho que foi uma semana atrás, mais ou menos, eles liberaram o Fable. O que é o Fable? É um Mythos, algumas técnicas de segurança, algumas coisas que a gente chama de safeguards, mas algumas safeguards garantindo, né, essas questões de cibersegurança e esses pontos de atenção, eles vão ser roteados de volta para o Opus, tá? Então, quando o tema é um tema de perigo, né, um tema que o pessoal poderia usar para coisas erradas, ele rotearia de novo para o Opus. Então, o Fable não seria usado para essas coisas, entre aspas, erradas. Então, foi o jeito que eles acharam de liberar o Mythos, mas de uma forma segura para o público. E aí o que aconteceu? Foi o jeito que eles acharam de liberar um Mythos, né? Agora o Fable de uma forma segura. Só que o que aconteceu? Depois de 3 dias, o governo americano falou assim: para todo mundo que não é um cidadão americano, tanto dentro dos Estados Unidos quanto fora, esse modelo vai estar banido. Então eles, né, fizeram uma executive order, uma ordem executiva, dizendo que eles teriam que vetar esse modelo para todo mundo que é americano, que não é americano, tem tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. O que a Entropic falou? A gente não tem como saber isso, a gente não tem como ir, né, por essa informação. Vai ter gente que não é americana, a gente não tem como vetar, né, baseado nessas premissas. Então o modelo está desativado para todo mundo. Então o Fable, meus amigos, está desativado para todo mundo nesse momento da gravação. O Haiku é o modelo mais leve e barato. O Sonnet é um equilíbrio ali, um modelo médio. E o Opus é o modelo forte, tá? É o modelo mais forte na atualidade, né? Tirando o Fable. Então vamos lá. O Haiku, cara, você vai querer usar para tasks mais simples.
vamos dizer assim, eu tenho que só tá fazendo umas perguntas pro Cloud Code, ou, né, tu quer que ele escreva alguma coisa, alguma informação lá num Google Docs pra ti, suba numa pasta do Drive, dá pra usar esse modelo, tá? O Sonnet também, o Sonnet dá pra usar pra muita coisa de esforço médio, né? Vamos dizer assim, pô, eu quero fazer um roteiro, quero fazer uma copy, quero fazer e aí depois quero transformar essa copy em uma paginazinha, né, para uso interno e tal. Usa o Sonnet, tá? Vai estar de bom tamanho. O Opus, né, tu vai querer usar quando é uma task mais pesada, tá? Então quando envolve código, quando envolve raciocínio profundo, tá? Quando envolve pesquisa profunda, tu vai querer usar o Opus, tá? Refatorar, tá? Um monte de coisas desse tipo que precisa de muito mais reasoning, muito mais raciocínio, tu vai querer usar o Opus, tá? Agora que já tá claro, cada pessoa com a tarefa, né? Então o modelo barato resolve tasks simples e o modelo mais caro e o mais potente vai resolver tasks mais complicados. Para muita coisa eu prefiro usar o Opus, porque eu prefiro usar ele uma vez do que usar um modelo mais barato e mais leve e ter que fazer ajustes depois mais uma ou duas vezes. Então eu prefiro ir de Opus na maioria dos casos. Agora a gente vai para outra parte, que é a parte do effort, do esforço. Eu gostaria de demonstrar aqui para vocês como é que funciona essa parte do esforço. Vamos lá para pro lugar que eu gosto de usar o Cloud Code, que é o meu terminal. Estou aqui no terminal, eu dou um /effort. Aí tu vai ver aqui que eu posso setar o effort, tá bom? O que é o effort, tá? É o raciocínio dele. Quanto que ele vai raciocinar, quanto que ele vai pensar para te responder ou para fazer a atividade, né, que você está pedindo para ele. Então, aqui a gente tem o baixo, né? Ele não vai raciocinar muito, o médio, o alto, o extra alto, o X high e o max, tá? Então, aqui a gente vai de mais baixo a mais alto. Lembrando, né, que quanto maior tu setar isso aqui, mais tokens ele vai consumir, né? É natural, porque ele vai pensar mais, ele vai gastar mais tokens, tá? E também tem o Ultra Code, que a gente não vai entrar aqui agora, mas é basicamente o modelo Extra High com Workflows, tá? Esse é um tópico que merece um vídeo separado, mas, né, aqui a gente tem esses modelos. Eu gosto de usar muito no Extra High, que eu vejo ali que vamos dizer assim, ele já pensa bastante, ele gasta um pouquinho mais de token, mas não é o Max. O Max eu uso quando realmente assim, putz, essa task vai ser difícil, né? Tem que refatorar alguma coisa, tem que fazer uma mudança profunda em código e tal. Eu uso o Max, mas o Extra High ali na maioria dos casos funciona. Voltando aqui, pessoal, o pilar 5 é a janela de contexto. O que é a janela de contexto? Se a gente vier aqui no nosso terminal, tá? Vocês vão ver ali que a gente tem essa status line aqui, que é basicamente uma barra de status que eu configurei para eu ter noção de contexto, tá? Aqui vocês vão ver que eu consumi 85 mil tokens de 1 milhão. Os modelos, tá? O Opus, o Sonnet, tá? Tirando o Haiku tem 250 mil tokens, se não estou enganado, de contexto. O Sonnet e o Opus tem 1 milhão. Tem essa janela de 1 milhão de tokens de contexto, mas a partir ali do 250 mil, ele começa a ficar meio burro. E por que ele começa a ficar meio burro? Porque começa a virar muita coisa dentro do mesmo contexto. Pensa assim, você pediu várias coisas para ele. Você pediu para fazer ali o front-end do teu site, tá? O design ali do teu site. Aí tu pediu para ele trabalhar na base de dados ali para coletar leads. Pediu para fazer outra coisa. E vai enchendo esse contexto. Então é tudo que ele tem na memória ali daquela sessão. E conforme tu vai enchendo, tem mais coisa dentro do cérebro dele. Então, depois de um tempo que ele está ali em 500 mil, 600 mil na janela de contexto, tem tanta coisa ali dentro, vamos dizer assim, tem tanta coisa dentro da panela que fica difícil pescar o que ele quer, sabe? Então ele começa a ficar meio burro, ele começa a se confundir. Então por isso eu prefiro trabalhar ali até uns 250 mil de contexto, porque mesmo eu tendo 1 milhão, eu consigo trabalhar de uma forma mais inteligente. Então, geralmente ele chega em 250 mil e eu vou te mostrar o que eu faço, tá? Depois de chegar nos 250 mil. Então, a gente tem aqui, né? Quando a gente chega num contexto mais alto, a gente tem algumas opções. E essas opções vão ser as seguintes. Você pode dar um /clear, tá? O /clear aqui, o que vai acontecer? Ele vai limpar tudo, tá? Ele limpou tudo. Então, basicamente tu apagou e agora tá começando uma sessão nova. Mas a gente tem um problema com isso, que é justamente o que você tá pensando aí. Tá, mas como é que eu continuo da onde que eu parei, né? Se eu dei um /clear agora, eu não consigo continuar. Tem um comando aqui chamado /resume, pode voltar para aquela sessão. Então, se tu deu um /clear, ou fechou o terminal, ou fechou
a tua ideia por engano, tu pode dar um /resume e voltar exatamente de onde tu parou. Pronto, eu voltei aí de onde que eu tava. Então não precisa se preocupar com isso. Mas beleza, ainda não resolvemos o problema, que é tirar esse contexto inflado e continuar em uma outra sessão. O que a gente pode pedir para ele fazer é produzir um documento de handoff. Tu vem aqui e fala assim, produza um doc de handoff para eu continuar exatamente da onde eu parei na próxima sessão. Se eu dou esse comando aqui, ele vai produzir um documento listando tudo que aconteceu na sessão para poder continuar na próxima sessão da onde tu parou. Daí o que tu vai fazer? Tu vai pegar, colar esse documento lá, né? Ou colar o path, que nem eu falei para vocês e expliquei para vocês no começo do vídeo, desse documento e falar assim, vamos continuar da onde a gente parou, tá bom? Então, eu faria isso, daria um /clear aqui, né? Eu digitaria isso, daria um /clear. E daí que eu falaria assim, continue da onde paramos, né? E colar aqui o documento de handoff. Outra coisa que você poderia fazer é falar, escreva na sua memória exatamente onde a gente parou. E aí você pode só continuar, porque vai estar na memória do Cloud Code, tá? Onde vocês pararam. Outra opção, que é melhor ainda, mas é um pouco mais avançada, vai ser de usar o GitHub. Então vamos voltar aqui pro nosso deck. O GitHub, commit pr clear handoff, tá bom? Como é que funcionaria no GitHub? Tu daria um commit, então tu tá commitando todas as mudanças. Um commit não é nada mais que commitar todas as mudanças, tá? Esse commit pode ser feito também localmente, daí seria um commit local e continuaria da onde você parou, mas pelo GitHub tu faria um commit e faria um negócio chamado pull request. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o pull request seria você criando um documento dizendo onde está todas as mudanças e tal. E aí é como se uma árvore tivesse vários galhos, né? Vamos dizer assim, o seu projeto é a árvore central. E essa árvore central tem vários galhos. Quando você trabalha, você não trabalha nessa árvore, tá? Porque a mudança aqui nessa árvore vai ser permanente e não tem como voltar atrás. Você trabalha num galho. Porque se der ruim eu posso tanto cortar esse galho ou posso juntar ele à árvore, tá? Essa é a analogia que eu criei aqui. Então, o que é? Quando você começa a trabalhar em um negócio, você trabalha numa branch, que é uma branch nada é mais que um galho. Trabalha nesse galho, comita e abre o pull request. O que é um pull request? É você pedindo para poder pegar esse galho e juntar no tronco da árvore central. Tá? Trazer para o projeto, para a árvore principal, para trazer o projeto em si, né? Todas essas mudanças que você fez. E aí quando você faz isso, tá tudo mergeado. Então você pode só continuar na próxima sessão, porque vai estar lá, né, o seu GitHub conectado com o Cloud Code e ele vai saber onde parou e tal. Você pode só dar um contexto mínimo, né? Mergeamos ali esse PR, vamos continuar, já vai entender. Mas por enquanto, de forma simples, você pode fazer um documento de handoff ou você pode pedir para dar um commit local ou usar a memória do Cloud Code. Vamos lá, pessoal, para o nosso último pilar, o pilar 6, poderes do Cloud Code, né? Vamos lá. Aqui tem um mascotezinho do Cloud Code que eu fiz, tá? Mas para vocês entenderem aqui os 3 poderes. Não é nada demais, tá? Isso aqui vai virar coisa velha pra vocês já já. Mas no começo ninguém sabe sobre isso. Então eu trouxe 3 coisas aqui, 3 poderes que vocês podem usar pra começar em frente às pessoas que acabaram de começar, tá? Dentro do Cloud Code a gente tem esses 3 poderes, que eu digo, né? A gente tem o Plan Mode. Pensa assim, gente. Quando você vai executar uma coisa importante, você só começa a executar ou você planeja? Quando você vai fazer uma viagem, você só vai lá, compra o ticket, tchau, e, né? E vai lá, sei lá, pra Portugal, pra Tailândia? Não, né? Geralmente a gente planeja, tem que tirar visto, tem que comprar passagem, tem que saber onde vai se hospedar, tem que ver se vai se locomover com carro ou não. Então a gente precisa planejar antes de executar alguma coisa. E o que o Cloud Code tem? A gente tem aqui, eu vou voltar pro nosso terminal, nosso bendito terminal, que eu gosto tanto. A gente vem aqui no terminal. E se você apertar Shift Tab, vocês vão ver aqui vai ter os modes. Tá vendo aqui embaixo? Eu geralmente uso esse Auto Mode, porque eu uso o Plan Mode de outro jeito. Mas, basicamente, esse Plan Mode On, quando você falar o que você quer fazer, ele vai começar a planejar. Ele não vai diretamente executar a task, o que você deu para ele. Ele vai planejar, mostrar o plano para vocês, e depois de vocês lerem o plano, vocês vão falar assim, ok, pode começar. É para isso que o Plan Mode serve. Tá bom, gente? Aí, esse outro aqui é depois do Plan Mode. Geralmente ele joga para esse Accept Edits, aceitar os edits, aí, né? As mudanças. Então, depois de planejar, você vai falar assim, ok, pode ir. Aí, ele vai lá e vai começar a executar e muda para esse modo. É o modo que ele vai aceitar as mudanças. Ainda assim, nesse modo, vai aparecer uma coisinha ou outra para você falar assim, você quer que edite, vamos dizer assim, o Cloud MD? Daí você vai falar sim, tá? Esse modo, em coisas importantes, ele ainda vai pedir a sua aprovação
para editar algumas coisas. Então um modo um pouquinho mais seguro. Mas a gente também pode ir para o Auto Mode. O que é o Auto Mode? É um modelo automático. É o mais próximo do que a gente chama de YOLO, tá? O que é YOLO? You Only Look Once. Você só olha uma vez. Então, quando você está com o modelo YOLO ativado, quando você está com o modelo auto ativado, o que ele vai fazer? Ele vai executar, né, a sua task automaticamente. Tá? Ele não vai pedir aprovação para nada, ele só vai fazer. É para isso que serve o Auto Mode. Dentro desse Auto Mode, ainda assim, tem algumas permissões que você pode configurar depois. Tá? E essas permissões é o que garantem que ele não vai, sei lá, deletar os seus arquivos todos, entendeu? Então, ainda assim, ele tem um nível de segurança, esse Auto Mode, tá? Não é um modelo totalmente sem segurança. Não é um modelo não, mas um modo, né? Então, esses são os 3 modos, tá, pessoal? Voltando aqui para o nosso slide, pessoal. Então, já expliquei aqui o Shift Tab e os modelos diferentes. O Plan Mode, né? O Accept Edits e o Auto Mode, tá? O que são subagentes? Subagentes nada mais são do que arquivos MD. O que é um arquivo Markdown? É um arquivo, né, com texto, basicamente. De uma maneira bem simples, é um arquivo que só contém texto, tá? Que é o jeito que o computador lê de uma maneira mais fácil. De maneira bem simples, tá, gente? Não tô entrando aqui, né, nas coisas complicadas. Então é esse arquivo com texto, contém texto que contém, vamos dizer assim, um agente. O que eu posso fazer? Eu faço muita copy, né? Eu faço vamos dizer assim, muito copywriting. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um agente de copywriting. Então, dentro desse arquivo, vai dizer assim, você é o agente de copywriting. Você tem que seguir essas normas, tem que fazer essas coisas e, vamos dizer assim, sempre me entregar um output que seja de acordo com essas normas aqui da minha marca. Então, é um agente com as configurações que você setou, que ele sempre vai seguir essas normas e regras do agente, tá bom? Então eu posso basicamente tentar clonar aqui um Alex Hormozi ou, sei lá, clonar um copywriter famoso, fazer esse arquivo MD com todas as regras, todas as normas e também todo o conteúdo, né, que o Alex Hormozi teria para poder fazer uma copy, tá bom? Isso são subagentes. Então voltamos aqui pro terminal, pessoal. Troquei de projeto porque naquele projeto não tinha agente, tá? E os agentes podem ser tanto globais quanto pro projeto também, tá? Coisa importante. Então aqui, se eu dou um /dev, tá? E falar assim, você tá aí? Tá, eu vou mandar só você tá aí, só para ele chamar o agente, tá bom? Mas assim, você dá um arroba e o nome do agente, aí ele vai destinar, tá, a tarefa para esse agente. Então mandei aqui um /dev, você tá aí? Por exemplo, eu poderia mandar um @dev, refatore todo o código do meu aplicativo, tá? Aí ele iria executar. Então ele falou aqui, eu tô, mas você tá aí não é tarefa para eu já chamar o dev, porque ele entendeu que eu só tava falando você tá aí. Então ele não roteou para o dev ainda. Então como é que funciona? Um agente está lá à disposição, sempre à disposição para trabalhar, tá? Mas a tua sessão do Cloud Code né, quem está guiando tudo, vamos dizer assim, o orquestrador. Então ele reconheceu aqui que tem o agente dev para chamar, mas não chamou porque não é uma tarefa digna de chamar esse agente, né? Mas beleza, é assim que funciona. Então se eu falasse assim, dev, refatora esse código para mim, dev, produza esse aplicativo para mim, ele iria chamar o dev, tá bom? E esse agente com essas normas e configurações iria executar as coisas para mim. Isso, pessoal, é o que você vê, o pessoal falando, eu tenho por exemplo, o exemplo do Alex Hormozi, eu tenho o Alex Hormozi trabalhando para mim. Eu tenho uma pessoa famosa aqui no Brasil, o Augusto Cury escrevendo livro para mim, entendeu? Então tem vários agentes que eles colocam ali com as configurações de uma pessoa, que eles podem clonar as heurísticas de uma pessoa, né? Eles colocam aqui para ele produzir, né, conforme o caminho que essa pessoa produz, né? Pode ser também só um esquema de empresa que a galera faz muito. Eu tenho um copywriter, eu tenho um desenvolvedor, eu tenho um back-end, um front-end, eu tenho um QA. Basicamente falando, eu tenho todo esse pessoal trabalhando para mim. Nada mais são do que arquivos de texto com configurações para poderem ser acionados quando uma task de copywriting, uma task de desenvolvimento, uma task de qualquer coisa é chamada. Então só está roteando para configurações pré-existentes. Isso que é um agente. Skill é muito perto disso, mas não é um agente em si, sabe? Skill, você tem que pensar nela quase como se fosse um workflow. É esse arquivo de texto dizendo, né? Por exemplo, deixa eu abrir uma skill aqui para vocês dentro do meu IDE. Tá bom, pessoal. Eu vim aqui na minha IDE, né, para mostrar para vocês o que é uma skill. Uma skill é essa convenção aqui de regras, por exemplo, essa skill text. É uma skill que eu uso, por exemplo, para criar posts de Twitter, posts de threads,
tá? É uma skill basicamente citando todas as normas e regras, tá? E todos os steps, tá vendo aqui, ó, tem step 0, step 1, step 2, né? Todo o pipeline que tem que ser executado até produzir um post de Twitter, vamos dizer assim, tá? Um post para ser mais ou menos automático. Você pode setar várias regras aqui. O que uma skill pode fazer, tá? Ela pode tanto setar esse workflow, mas ela também pode setar agentes. Então vamos falar assim, para essa skill aqui de texto, eu posso falar assim, putz, chama o meu chama esse agente aqui que vai ser o pesquisador, que vai pesquisar ideias. Depois desse agente aqui, tu chama o meu copywriter tu chama um julgador que vai julgar essas ideias e decidir a melhor ideia. Aí tu pode falar assim, depois de chamar esse julgador, tu chama o meu agente copywriting que vai fazer a copy desse post. Depois disso, né? Então tu pode jogar para agentes. Ou tu pode simplesmente falar assim, depois do copywriter, use essa API aqui para criar o post no Twitter ou nesse outro lugar. Então, normas, configurações, é um pipeline, vamos pensar assim, pipeline, quase como se fosse um workflow, quase como se a gente tivesse um workflow no N8N, se você sabe o que é isso, dizendo o que tem que ser feito a cada momento. Então, se eu fosse para uma skill menor aqui, tá? Vai ter menos linhas aqui. Tem uma skill que eu uso muito, que é o Grill Me, que tem 5 linhas. Não precisa ser complexo, tá? E o que a skill fala? Me faça perguntas exaustivamente até que a gente tenha um entendimento mútuo. Então o que funciona? Quando eu vou planejar alguma coisa, eu uso o Grill Me. Por exemplo, se eu venho aqui, né, eu tô no meu hub e falo assim, Grill, eu uso esse aqui que é o meu Grill Me modificado, tá? Eu peguei essa skill lá de um engenheiro de software no repo dele. Vamos falar assim, eu quero criar um canal no YouTube, tá bom? Aí ele vai me fazer perguntas exaustivamente até a gente chegar a um entendimento mútuo sobre o que o canal do YouTube vai ser, entendeu? Então, a skill dele era originalmente destinada a aplicativos, código, né? Mais para desenvolvimento, mas eu adaptei também para funcionar ali em questões de plano. Então, para a gente planejar bem planejado, ele vai me fazer perguntas aqui, várias perguntas, até a gente chegar a um entendimento mútuo. Tá bom, pessoal? Então é assim que funciona uma skill também. Então, pessoal, mostrando para vocês o que é essa skill Grill Me, né? Lá do engenheiro de software que eu busquei, essa skill lá dele no repo dele, o que ela faz? Mostrando para vocês aqui uma skill ao vivo. O que uma skill faz? Essa skill aqui, ela faz perguntas para mim, tá? Exaustivamente, até eu e o agente aqui, eu e essa sessão do Cloud Code, chegar num entendimento mútuo. Então o que eu falei? Eu falei assim, eu quero criar um canal no YouTube. Daí ele falou assim, tá bom, vou te grelhar nisso, né? Grelhar é uma palavra traduzida estranha, mas enfim, vou te fazer perguntas sobre isso, né? Ele já sabe que eu sou um founder solo com 6 horas por semana. Por que ele sabe isso? Porque tem um Cloud MD, tem uns arquivos lá dizendo para ele, né, quem eu sou e tal. Então, por isso a importância de setar um Cloud MD no começo. Então aqui ele faz a primeira pergunta. Qual o objetivo primário do canal? Então aqui, é autoridade e gerar leads? Marca pessoal? É building public? Né? Para quem não sabe, Building Public é, sei lá, criar um projeto em público, né? Educação, tutoriais. Então eu vou aqui respondendo. Pode ser que ele me faça 40 perguntas, entendeu? Mas esse é um exemplo de uma skill. Então skills são muito importantes. Eu diria que até mais importantes que agentes, mas a força mesmo vem dos dois trabalhando em conjunto. Então, pessoal, com todos esses poderes e todos esses pilares que eu dei para vocês, tá? Sobre o Cloud Code, vocês vão começar a usar o Cloud Code de uma maneira diferente. Vocês não vão chegar no Cloud Code e olhar e tudo vai ser estrangeiro, tudo vai ser diferente, não vai criar aquela trava de cara, entendeu? Vocês já vão saber os conceitos fundamentais para vocês começarem a usar. Isso aqui não vai ser nenhum truque de mágica, não vai virar fácil do nada, tá? Usar o Cloud Code, mas vocês vão entrar no Cloud Code já sabendo o que são as coisas fundamentais para vocês começarem a usar. Para começar hoje, o que vocês fazem? Vocês vão, cria a pasta do projeto, abre o Cloud Code dentro da pasta do projeto e dá um /init dentro dessa pasta para criar o Cloud MD. Aí, se vocês quiserem ir mais a fundo, instala uma skillzinha, pega ali um repositório online, vai lá no GitHub, escreve ali, GitHub, e aí procura ali skill Cloud Code. Alguma coisa do tipo, tá bom? Aí tu copia esse link que tá no teu browser mesmo, só copia a URL, o link que tá ali e fala assim, instale essa skill.
cara, vocês vão ver que o Cloud Code vai instalar a skill pra ti sem tu ter feito nada, sem baixar porcaria nenhuma, tá? Ele vai conseguir instalar ali pra ti. Aí, se vocês quiserem ir mais a fundo, vocês vão e começam a brincar, criar um projeto. Vão falar assim, putz, eu quero criar um website. Vocês vão lá e criam um website. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem denso, né? Para trazer aqui o começo do que vão ser muitas noites acordadas, o começo que vai ser vocês fascinados com a tecnologia e vendo, cara, que, né, vamos dizer assim, a barreira da tecnologia está diminuindo. Você saber os conceitos de tecnologia ajuda muito, mas a IA veio para democratizar essa tecnologia. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que assistiu e se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, a única coisa que eu te peço é aquele like e aquele se inscreva, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.